Tio, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Antes da gente falar dos campeonatos estaduais, né? Final de semana aí vai pegar fogo os campeonatos estaduais. Deixa eu passar para você aqui. Ontem ficou faltando aí um dos jogos, né? Claro que ainda vai ter o jogo do Fortaleza no domingo. Fluminense do Piauí vai ter o Fortaleza como adversário na Copa do Brasil domingo às 8h30 da noite. Devido ao que aconteceu lá no jogo entre o Sport e Fortaleza, que você já sabe, não preciso contar mais, né? Pois é. Mas ontem tivemos o Ji-Paraná empatando em 0-0 com o Paysandu. Com isso, o Paysandu passa para a próxima fase da competição. Então, faltando aí apenas conhecermos Conhecermos apenas um adversário, né? Ou, na verdade, um time que vai se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Já temos os seguintes confrontos: Souza contra o Petrolina, Botafogo de Ribeirão Preto contra o Anápolis, São Bernardo contra o Corinthians, Sampaio Correia contra o Ferroviário, Fluminense do Piauí ou Fortaleza pega o Retrô, Ipiranga do Rio Grande do Sul contra o Porto Velho, Portuguesa do Rio de Janeiro contra o Cuiabá, o ABC contra o Brusque, o Maringá contra o Amazonas, o Vila Nova de Minas contra o Operário do Paraná, o Caxias contra o Bahia, o Sport terá como adversário o Murici, o Vasco terá como adversário o Água Santa, o América de Natal terá como adversário o São Luís, Real Brasília terá o Atlético Goianiense como adversário, CRB contra o Atlético Clube, o Águia de Marabá contra o Capital do Tocantins, Brasiliense e Criciúma, Nova Iguaçu e Internacional, Juventude e Paysandu. Os times que estão aí à frente, né? Farão os jogos em casa. Lembrando que nessa segunda fase da Copa do Brasil continua sendo um jogo. O detalhe é o seguinte, que não terá vantagem do empate aí para o visitante. Empatou esse jogo aí da segunda fase, penalidade máxima, para a gente conhecer quem vai passar para a próxima fase, a terceira fase da Copa do Brasil. Deixa eu dar uma bisoiada aqui, mas não, depois eu vejo, né? A gente vai passar agora os campeonatos estaduais para vocês que estão ligados com a gente. Daqui a pouco eu vou dar uma passada na Copa do Nordeste para a gente dar uma atualizada para você que está ligado com a gente. Vamos lá então, Campeonato Baiano a gente destaca para você, tem jogos importantes nesse final de semana, na verdade a última rodada do Baianão, né, rapaz? Teremos domingo todos os jogos. O Jacobina terá como adversário às 16 horas, também todos os jogos às 16 horas, Jacobina contra o Jequié, o Bahia de Feira joga contra a Juazeirense, o Bahia terá como adversário a equipe da Jacuipense, o Atlético de Alagoinhas, que está ali na briga para não cair para a segunda divisão do Baianão, terá como adversário o Barcelona de Ilhéus. Teremos também o Itabuna, que recebe a equipe do Vitória. Itabuna é outro time que briga para não cair. Os times que estão brigando ali pela classificação, o Bahia já está classificado, já? Deixa eu ver aqui, o Bahia já está classificado, gente. Ainda não, né? Matematicamente ainda não, mas tem que tirar o Jequié, que pode chegar a 16 pontos, tem que tirar uma diferença muito grande de gols aí do Bahia, coisa que impossível de acontecer. Bahia lidera com 16 pontos, o segundo colocado é o Vitória também com 16 pontos, o terceiro é o Barcelona também com 16. O quarto colocado é Juazeirense com 14 pontos, o Jequié com 13. E a equipe da Jacobina em sexto lugar com 11 ainda tem chances de classificação. O Jacuipense com 9 pontos não tem mais chances de classificação, mas ainda pode cair para a segunda divisão. Assim como o Atlético de Alagoinhas, que tem 7 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, o Itabuna tem 6 pontos. E em décimo na lanterna, o Bahia de Feira tem 5 pontos. Esses times lutam aí para não cair para a segunda divisão do Baianão. Campeonato Paranaense. As quartas de final já começam nesse final de semana. Teremos os confrontos de ida. O Londrina terá como adversário lá no seu estádio do Café, às 16 horas de sábado, o Atlético Paranaense. O Azures, no domingo, às 18h30, terá como adversário o Operário. O Cianorte terá como adversário no domingo, às 16 horas, o Coritiba. E para fechar esses jogos de ida, né? Na segunda-feira teremos o Cascavel contra a equipe do Maringá, às 8 horas da noite.
é a fase já de quartas de final do Campeonato Paranaense. No Campeonato Gaúcho, vamos para a última rodada da primeira fase. O São Luís, todos os jogos no sábado, né? O São Luís terá como adversário o Santa Cruz. Teremos ainda o Ipiranga também às 16h30 contra a equipe do Brasil de Pelotas. Teremos ainda o Novo Hamburgo contra o Caxias. O Grêmio tem como adversário o Guarani de Bagé. O Juventude enfrenta o Internacional. O Avenida joga contra a equipe do São José. Todos os jogos às 16h30 de amanhã. O Internacional lidera com 25 pontos, em segundo o Grêmio com 20, em terceiro o Guarani de Bagé com 16. O Juventude é o quarto colocado com 15. Em quinto lugar o São José com 14 e o sexto o Brasil de Pelotas também com 14 pontos. O sétimo é o Caxias do Sul com 13 pontos. Esses times já estão classificados para as quartas de final do Gauchão. Brigam ainda por uma vaga. O São Luís, nesse momento, que está classificado com 10 pontos, já depende dele. O Novo Hamburgo tem 9 pontos, é o nono colocado, ainda tem chance. O Ipiranga é o 10º colocado com 9 pontos e também tem chances. O Avenida, que está dentro da zona de rebaixamento, correndo risco de ser rebaixado, mas ainda pode garantir a sua classificação. Se livrar do rebaixamento e se classificar, dependendo de uma combinação de resultados. O Lanterna é o Santa Cruz, que já está rebaixado, só pode chegar a 7 pontos. O Avenida e o Ipiranga, que está fora da zona de rebaixamento ali, tem 9. Perdão. O Santa Cruz pode... Aliás, o Santa Cruz já está rebaixado, né? Restando então uma vaga aí do rebaixamento sendo disputado por Novo Hamburgo, Ipiranga e o Avenida. Deixa eu tomar uma aguita aqui que deu um negócio aqui, um pigarro, rapaz. Pois é, a gente conversa demais, conversa, e aí a garganta vai ressecando, né, menino? É a situação, então, da última rodada, 11ª rodada e última do Gauchão. Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro também terá sua última rodada nesse final de semana, todos os jogos no sabadão. Às 16h30, Tombense e América Mineiro, Cruzeiro e Uberlândia, o Atlético Mineiro contra o Ipatinga. Teremos também o Democrata de Governador Valadares contra o Vila Nova. Teremos ainda a equipe do Patrocinense contra a equipe do Pouso Alegre. E o Atlético Clube recebe a equipe do Itabirito. Momento, a classificação de momento aí dos grupos. O Cruzeiro 16 pontos ao lado do Tombense com 15 já estão classificados. Itabirito em terceiro com 8 e Ipatinga com 7 ficaram de fora aí da próxima fase da competição. No grupo B, o Atlético Mineiro com 11 pontos, Uberlândia com 8 e Vila Nova com 8 pontos também. Ainda esses três aí brigam ainda pelas duas vagas que restam. Pouso Alegre com 6 pontos na lanterna, não tem mais chances. Aliás, tem chance sim, né? Ele pode chegar a 9. Tem chance sim. O Pouso Alegre pode chegar a 9 se vencer o seu confronto e se classificar em segundo ali. Ele não alcança mais o Galo, mas pode alcançar, ultrapassar o Vila Nova e o Uberlândia e chegar a 9 pontos e garantir a sua classificação. No grupo C, o América Mineiro com 15 pontos já está classificado. O Atlético Clube com 10 briga ali pela segunda colocação contra o Patrocinense com 8. O Democrata de Governador Valadares briga para não ser rebaixado para a segunda divisão. Tem ali, ele briga com o Pouso Alegre, com quem mais? Com o Ipatinga, né? Ipatinga, Pouso Alegre e o Democrata de Governador Valadares brigam aí para não caírem para a segunda divisão do Campeonato Baiano. O Mastriani, que já não está mais no América Mineiro, é o artilheiro, né? Ao lado do Igor Bahia da Tombense, nesse campeonato mineiro, né, rapaz? Que tem Hulk, tem Paulinho, meu amigo, né? Rapaz, e o Mastriani, que está no Atlético Paranaense, continua aí ainda como artilheiro da competição. O Atlético Mineiro não está garantido, o Cruzeiro já está, né? E o América Mineiro também, mas o Atlético deve se garantir, né? Deve garantir a sua classificação. Falar do Paulistão, jogos importantíssimos também nesse final de semana que pode concretizar aí
a eliminação do Corinthians da próxima fase da competição, né? O Corinthians foi salvo aí no final de semana por Palmeiras e também pelo São Paulo, respectivamente, de ser eliminado do Paulistão, mas nessa 11ª rodada, se o Corinthians não vencer e a combinação de resultados não acontecer, o Corinthians matematicamente fica sem chances para a última rodada do Paulistão. 11ª rodada e penúltima da fase de classificação do Paulistão. Amanhã, mais conhecido como sábado, teremos a equipe do Botafogo contra o Guarani às 18h30. Na verdade, amanhã não, hoje, né, rapaz? Hoje abre aí a 11ª rodada, é hoje. Às 18h30 teremos Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Amanhã, sabadão, às 16 horas, o Corinthians joga suas últimas cartadas contra o Santo André, lá na sua Neoquímica Arena. Também no sábado, amanhã, às 18 horas, a Portuguesa joga contra o Mirassol. A Portuguesa que está lutando para não cair, lutando também pela sua classificação. A Inter de Limeira terá como adversário também no sábado, só que às 8 horas da noite, o Ituano. O São Bernardo joga no domingo às 16 horas contra o Água Santa. A Ponte Preta, no domingo às 17 horas, terá como adversário o Novo Horizontino. O Bragantino, às 18 horas do domingo, no Nabi Abichedi, joga contra o Santos. E o São Paulo terá o Clássico Paulista contra o Palmeiras, no Morumbis, às 8 horas da noite de domingo. Atual situação dos grupos aí do Paulistão: tem o Santos classificado com 20, no grupo A com 22 pontos, em segundo a Portuguesa com 7, o Ituano em terceiro com 6 e o Santo André com 5 pontos. São os times que brigam pela segunda vaga aí do grupo. O Santos sobrou nesse grupo, né, mano? 22 pontos. O Santo André, o Ituano e a Portuguesa brigam pela segunda vaga. O grupo B, o Palmeiras lidera com 24 pontos, também sobrou aí nesse grupo B, né, rapaz? Já classificado. A Ponte Preta é o segundo com 16, o Água Santa com 14 é o segundo colocado e ameaça a Ponte Preta ali. Essas duas equipes brigam pela segunda posição, que daria a classificação para o mata-mata, né, rapaz? Para as quartas de final do Paulistão. O Guarani com 6 pontos, pode chegar aí a 9, 12, não tem mais chances de classificação. Tá brigando para não cair para a segunda divisão do Paulistão. Grupo C, o Bragantino lidera com 18 pontos. Tem ainda mais 2 jogos, então o Bragantino ainda não está classificado, né? A Inter de Limeira com 14 pontos. Na segunda colocação, o Mirassol em terceiro com 14, ainda podem chegar a 20 pontos e ainda poderia ultrapassar o Bragantino. Por isso, o Bragantino ainda não está garantido. O Corinthians, é difícil a situação. O Corinthians tem que vencer os seus 2 jogos que resta e torcer aí contra Mirassol e a Inter de Limeira. Essas equipes não podem mais vencer na competição. Elas precisam perder os seus 2 jogos e o Corinthians vencer os seus 2, para que assim o Corinthians possa se classificar para as quartas de final do Paulistão. É uma missão complicadíssima para o Corinthians, mas enquanto a flecha, né, rapaz? Enquanto como é que é o ditado? Enquanto a esperança, né? A vida ainda há esperança, né, rapaz? Vamos colocar assim. Outro ditado eu me esqueci, viu? No grupo D, o São Paulo lidera com 18 pontos. O Novo Horizontino é o segundo colocado também com 18 pontos, mas o São Paulo no saldo de gols tem 7 gols de saldo contra 4 do Novo Horizontino. Por isso, o São Paulo lidera o grupo D. O São Bernardo tem 15 pontos, é o terceiro colocado. Em quarto, o Botafogo de Ribeirão Preto é o lanterna com 11 pontos, mas ainda tem chance. Ainda tem 2 jogos. Nesse caso, o Botafogo, se vencer os seus 2 jogos, chega a 14 e 17 pontos. Não tem chance mais não. Eu estou errado. 14, 17. Não pode chegar mais, não pode alcançar mais nem São Paulo, nem Novo Horizontino. Então, as 2 vagas estão aí na briga entre São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. É a situação de momento do Paulistão 2024. Vamos então para a última rodada do Campeonato Carioca, o Cariocão 2024, 11ª rodada. O Flamengo no sábado joga aí por um empate, né? Para confirmar o título da Taça Guanabara, mesmo se perder o Fluminense ou a equipe do Nova Iguaçu, tem que tirar uma diferença gigantesca de gols. Dificilmente
o Flamengo não conquista aí a Taça Guanabara. Flamengo e Madureira às 16 horas de sábado no Maracanã. Também no sábado, o Audax mede forças, o Audax já rebaixado, né? Se despede da Série A do Campeonato Carioca contra a equipe do Sampaio Corrêa às 16 horas. Jogos também, esses jogos aí no sábado. Nos jogos do domingo teremos o Fluminense às 16 horas no horário de Brasília, no clássico contra a equipe do Botafogo. O Fluminense já está classificado, mas precisa ainda garantir ali a sua posição. Ele pode ficar até na quarta colocação, caso ele não vença a equipe do Botafogo. E Vasco e a equipe do Nova Iguaçu vencerem os seus jogos, o Fluminense pode cair para a quarta colocação e já termos um Fla-Flu na semifinal do Carioca 2024. O Botafogo precisa da vitória, precisa vencer o Fluminense e torcer para que o Vasco pelo menos empate com a Portuguesa, para que assim o time do Botafogo se classifique para as semifinais do Cariocão. Um pouco mais tarde, né, às 18h10, o Vasco entra em campo contra a Portuguesa. Para o Vasco, uma vitória simples já garante a classificação para as semifinais. O Vasco, como eu disse, dependendo do jogo entre Botafogo e Fluminense e Botafogo às 16 horas, o Vasco já pode entrar em campo, já classificado, ou ter que vencer o jogo contra a Portuguesa para garantir a sua classificação, caso o Botafogo vença o time do Fluminense às 16 horas. Por isso, o Vasco já vai entrar sabendo aí do resultado. O Volta Redonda às 18h10, também no mesmo horário do jogo do Vasco, joga contra a equipe do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu já classificado, mas como eu disse, vale aí a questão da posição, né? Em qual posição vai terminar aí a equipe do Nova Iguaçu. Já o Volta Redonda precisa vencer para se classificar aí para a Taça Rio. O Boa Vista se despede da competição contra o Bangu, também no domingo às 18h10 da noite. Classificação nesse momento: Flamengo 24 pontos, virtual campeão. Em segundo, Fluminense 21. Em terceiro, Nova Iguaçu também 21. Em quarto, Vasco da Gama com 19. O quinto colocado é o Botafogo, que ainda tem chances de classificação, pode chegar a 20 pontos em caso de derrota ou empate do Vasco. O Botafogo vencendo o Fluminense, ele se classifica. Provavelmente o Fluminense deve ir a campo com reservas, né? Ou mesclar aí, dependendo da opção do Fernando Diniz. A Portuguesa, o Boa Vista, o sexto colocado com 15 pontos. Em sétimo, Portuguesa 14. Em oitavo, o Madureira com 10. Botafogo, Boa Vista, Portuguesa e Madureira nesse momento estariam classificados para disputar a Taça Rio, que dá vaga aí à Copa do Brasil do ano que vem. Em nono, Volta Redonda ainda briga por uma das vagas, né? Ele tem 9 pontos, pode chegar a 12, pode tomar o lugar ali do Madureira, caso o Madureira perca o seu jogo contra o Flamengo. O Bangu é o décimo colocado com 8 pontos, pode chegar a 11 também, ainda tem chance de classificação. Até o Sampaio Corrêa tem mínimas chances ali de conseguir a sua classificação para Taça Rio, né? Tomar a vaga ali do Madureira, mas aí ele tem que torcer contra o Bangu, contra o Volta Redonda e contra o próprio Madureira. O Audax não fez nenhum ponto até aqui, vai tentar na rodada final, né? Contra o Sampaio Corrêa, que ficou ali à frente do Audax, 7 pontos, né, de diferença na 11ª colocação. Ele vai tentar o seu primeiro ponto aí para não terminar zerado, né, o campeonato. A certeza do Audax é que ele vai disputar a segunda divisão do Carioca no ano que vem. É a situação, né, rapaz, de momento aí do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Esse final de semana conheceremos aí quem vai disputar as semifinais do Campeonato Carioca 2024. Eu falei da Copa do Nordeste. Nesse final de semana não tem jogos da Copa do Nordeste 2024. A quinta rodada será movimentada na terça-feira, né? Na quarta-feira e também na terça e na quarta, né? Da semana que vem. A gente, lógico, vai trazer para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Então é isso, né, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Finalizado aqui o nosso primeiro vídeo desta sexta-feira. Às 18 horas eu volto para a gente fechar esta sexta-feira de notícias, de informação,
Dessa vez a gente traz já já para você notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o Brasil. A partir das 18 horas, a gente volta então com muito mais para você. Beijão no seu coração, chega mais perto, abração para você também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Como eu já disse, se Deus quiser, a gente volta às 18 horas para fecharmos aqui a sexta-feira de vídeo também. Mais uma semana de vídeos e a gente agradece demais a você pelo seu carinho, pela sua companhia. Daqui a pouquinho, às 18 horas, a gente se fala, a gente se vê. Se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Tamo junto.